E o Cruzeiro tá amolecendo, abriu brecha e deu duas opções pro Flamengo contratar o Caio Jorge. Eu vou trazer tudo isso no vídeo de hoje. Tem também negócio por Lucas Paquetá sendo fechado por valor abaixo do valor de Caio Jorge. E será que deu ruim? Felipe Luiz está entrando na fase final da seleção de técnico para um clube gigante da Europa e pode receber proposta nos próximos dias. Eu vou trazer todos os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem o empréstimo de Matias Vinha seguindo a palavrada, mas ainda tem aí uns detalhes a serem resolvidos e eu vou trazer no vídeo de hoje. Tudo isso vai ser falado no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha que teve uma pequena alteração. Já tinha trazido aí nos últimos dias que o Flamengo teve a data da sua estreia no Campeonato Carioca alterada. Vai acontecer no dia 11 de janeiro, domingo sem ser hoje. É claro, no próximo domingo já tem Mengão no Campeonato Carioca com o time sub-20. Mas esse jogo a princípio aconteceria às 8h30 da noite. Foi alterado para as 6 horas da tarde / noite aí, a um pedido da Globo, que vai transmitir a partida do Mengão, a estreia da temporada 2026. Depois disso tem os outros jogos que a gente vem falando aqui, Flamengo e Bangu no dia 14, Volta Redonda no dia 17, no dia 21 a provável estreia do time principal contra o Vasco. Vamos seguindo aqui para falar que a FIFA está encaminhando a decisão aí do local do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes de 2029. E a probabilidade grande é que seja no Marrocos. De acordo com informações da agência Respress, o Marrocos tem grandes chances de receber a Copa do Mundo de Clubes em 2029. Vale destacar que o país já vai sediar a Copa do Mundo de Seleções em 2030, assim o torneio Interclubes funcionaria como uma espécie de evento teste. Então, aconteceria exatamente o que está acontecendo nesses anos 2025 e 2026, que aconteceu o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, e esse ano a gente tem a Copa do Mundo tanto nos Estados Unidos como no México e Canadá também, mas a maior parte sendo nos Estados Unidos, então acabou servindo como evento teste, entendo eu que de muito sucesso, então a FIFA provavelmente vai repetir a dose em 29/30, vamos ver se vai confirmar mesmo aí essa escolha como sendo o Marrocos. A gente fica meio triste, né? Podia ser um lugar aqui mais perto pra gente cogitar aí até 2029, quem sabe, mas legal também, já serve como preparatório para a Copa do Mundo de 2030. Vamos seguindo aqui, mas antes vou lembrar para vocês, como eu venho falando, dos produtos que passam aí na tela do YouTube Shopping. Você pode ver aqui na parte da descrição do vídeo que tem um monte de coisa maneira, tem copo do Mengão, tem camisa, tem plaquinha do Tetra, tem copo do Tetra também, camisas do Flamengo de jogo, camisas do Flamengo casuais também, ó. Tem essa aqui aparecendo lá, aqui atrás tem um monte de foto de jogadores do Flamengo. Camisas muito maneiras, muitas coisas que eu selecionei para vocês. Vocês clicando lá e selecionando ou o produto que está no link ou qualquer outro produto dentro dos parceiros do YouTube, pode ser Magalu, Mercado Livre, Shopee, você comprando o produto do link ou qualquer outro produto, você me dá uma moral muito grande aqui a continuar produzindo conteúdo e trazendo todas as notícias do Mengão para vocês. Chega de merchan por enquanto e vamos falar de Pedro. Pedro
deu um testemunho, né? Porque, se eu não me engano, essa fala dele foi na igreja dele, mas ele contou detalhes ali dos bastidores dessa lesão que ele teve antes da final da Libertadores. E aí ele falou o seguinte: primeiro, uma introdução aqui na reta final de preparação para a final da Libertadores 2025, o Flamengo sofreu um duro golpe ao perder Pedro com lesão muscular. Nessa semana, durante um evento religioso para mais de 50 mil pessoas no Maracanã, o artilheiro contou bastidores do dia em que sofreu problema físico e como ele conseguiu se reerguer. E aí ele falou o seguinte: as lesões que me tiraram por um período, queria compartilhar sobre o que me tirou da final da Libertadores. Eu me recuperava de uma fratura no braço, voltei a treinar, estava com a expectativa lá no alto para a final, faltavam 9 dias. Vou para o treino, chuto uma bola e o músculo da coxa arrebenta. Os médicos falaram que não teria jeito para jogar a final. Quando paro para pensar nesse dia, desse treinamento, fui orando desde o carro, do meu condomínio até o CT do Flamengo, e mesmo assim aconteceu isso, relatou o Pedro. Ele falou mais ali da rotina desses dias, mas deu esse depoimento aí sobre os bastidores dessa lesão que ele teve pré-final. E aí, qual é a expectativa nossa que a gente pode ter para o Pedro em 2026? Expectativa muito alta dele estar voando em 2026, agora 100% para o ano que começou. Pedro deixou a torcida eufórica nesse sábado ao publicar um vídeo correndo sem limitações na esteira. Afinal, mesmo de férias, o centroavante mantém a forma para chegar em ótimas condições no dia 12 de janeiro, data de reapresentação rubro-negra para a pré-temporada. Então, a gente pode esperar um Pedro aí voando para esse ano, e a galera tá muito aí falando e pensando em Caio Jorge. Inclusive, tem uma notícia importante hoje: Cruzeiro já dando o caminho pro Flamengo que ele precisa para fechar. Isso para mim já é um sinal ali de tá dando uma amolecida, mas a gente precisa discutir também se vale a pena, se faz sentido. A gente vai chegar lá para falar sobre Caio Jorge, mas teve essa boa notícia aí do Pedro bem, 100%. E o Pedro, para mim, ele é até mais jogador do que o Caio Jorge, mas o Caio Jorge chegaria para complementar bem ali o elenco. Vamos mudar de assunto, porque o Flamengo foi multado pela Conmebol por conta aí da final da Libertadores. Mais uma grana. Conmebol, se o Flamengo espirra, já gosta de mandar multa. O Flamengo foi multado em $58 mil, não é pouca grana não, pelo atraso no retorno ao gramado na final da Libertadores. Além da multa ao clube, o supervisor Gabriel Skinner recebeu uma advertência formal devido ao episódio. Para o Flamengo acaba não sendo uma grana muito alta, mas isso faz diferença sim. E a Conmebol tem uma facilidade em achar motivos de multa para o Flamengo, e eu tenho certeza que não acontece com os times lá de fora. Então, complicado. Vamos agora para o mercado da bola. Antes, só lembrar vocês do FIFA Friends Plus. Está lançada agora a V8, que está sensacional. Os times das divisões atualizadas com Série A, B, C, D do Brasileirão. Muito maneiro. As transferências já atualizadas até o início da janela. Então, não perde tempo. Tem os estádios, o Maracanã tá lindo no jogo. Você não precisa de um computador muito forte para jogar. Pode ter mais detalhes lá no meu canal de jogos, o Lucão Joga, para você saber tudo que envolve o FIFA Friends Plus e por que ele é o melhor jogo de futebol atualmente para você desfrutar do Brasileirão, com todos os detalhes, as faces dos estádios do Brasil. Beleza? Confere e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Vamos seguir pro mercado da bola agora, porque Samuel Lino deu um prejuizinho pro Flamengo logo no início do ano, fez o Flamengo gastar mais uma grana que não é baixa não. Por desempenho, o Flamengo teve que pagar bônus pro Atlético de Madrid por conta aí dos títulos. O Flamengo pagou 1,250 milhão de euros, quase 8 milhões de reais ao Atlético de Madrid em bônus pelo desempenho dele com a camisa do Flamengo, além dos 22 milhões de euros fixos que foram pagos antes, né? Então tem aí uma grande... um desfalquezinho ali, né? E aí esses bônus foram por causa dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, totalizando 1,25 milhões, que podem chegar à casa ali dos 3 milhões no máximo. Ou seja,
se ele ganhar de novo Brasileirão e o Flamengo ganhar a Copa do Brasil também, Libertadores, isso poderia até passar dos 3 milhões no total, mas tem esse teto estabelecido, e aí a operação final da compra do Samuel Lino ficaria em 25 milhões de euros, 22 fixos, mais 3 milhões por conta aí desses objetivos alcançados, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Espero que o Flamengo tenha que gastar mais com ele, porque isso vai significar que teve muito título, né, nesse ano. Agora, a gente espera que o Samuel Lino tenha uma consistência maior. Ele que começou voando no Flamengo, mas depois deu uma caída no desempenho. A gente espera que ele comece 2026 já com a pré-temporada completa, uma possibilidade de entrosamento e de conhecimento da tática do Flamengo, que ele possa render muito mais e ajudar a gente a ganhar mais taças em 2026. Vamos seguindo aqui com o assunto do Vinha e o empréstimo dele pro River Plate. Ainda não está sacramentado, não está anunciado, mas segue apalavrado o empréstimo. Ainda falta definir só a questão de qual é o valor da obrigação de compra e como vai ser esse pagamento, qual é a forma de pagamento. Então, existe já essa definição sobre o empréstimo, com a possibilidade de compra, na verdade com a obrigação de compra, caso o Vinha jogue 50% dos jogos da temporada. E aí, isso acontecendo, o River Plate é obrigado a pagar um valor que ainda está sendo definido. Então, a gente fica no aguardo para ver qual vai ser essa definição, ainda com um fio de esperança de que isso se desfaça, né, e o Vinha possa ficar no elenco do Flamengo, para alegria de muita gente aqui que defende a manutenção do Vinha no elenco do Flamengo, mas a princípio o negócio já está fechado, entre aspas, faltando só esse detalhe aí do valor e da forma de pagamento, mas a informação de que já está bem próximo de entrarem num acordo, tá a questão ali do ajuste fino agora sendo feita, então a gente fica no aguardo aí dessa definição, e qualquer novidade, assim que tiver confirmado, eu trago aqui para vocês. Vamos mudar de novo de assunto para falar de Pedro de novo, só que agora o fato dele estar entrando de novo na mira do Zenit. Zenit pode tentar levar Pedro, e é possível porque eles estão vendendo um atacante lá, o Glushenkov, e a oferta pode chegar na casa dos 30 milhões de euros. E aí, a gente sabe que já teve uma polêmica aí no ano passado com o Boto falando no WhatsApp com alguns jornalistas, questão ali de que o Pedro poderia ser vendido por 15 milhões de euros. Depois o Flamengo fez questão de blindar esse assunto e dizer que o Pedro era peça-chave do elenco. Hoje em dia, fui atrás ali para ver se tinha alguma chance do Pedro sair. Por esses valores, eu já tenho informação de que o Pedro é considerado peça-chave, que ele só sairia por valor muito mais alto, algo perto da multa, até porque Pedro é um jogador que não se acha parecido por aí. O que pesa contra ele no Flamengo é a questão do esquema tático do Felipe Luiz, que acaba priorizando os atacantes que têm uma capacidade maior de pressão lá na frente, que marcam mais. O que eu acho que pensar nesse sentido só não é legal, não faz sentido, porque o Pedro, a função principal dele é fazer gols, e ele faz gols melhor do que qualquer outro no futebol brasileiro, sul-americano, e é um dos melhores do mundo nesse sentido. Acho que o Pedro tem que ser mantido, e o Felipe Luiz precisa pensar com mais carinho nessa formação que tem que ser estabelecida para apoiar mais, fazer com que cheguem mais bolas em condições que o Pedro possa ter um desempenho maior, com o time jogando não em função dele, mas com um desenho tático que favoreça um pouco mais as características do Pedro. Mas vamos acompanhar, se chegar a proposta do Zenit de fato, a gente vai trazer aqui os bastidores e as chances de Pedro de fato ser vendido. Vamos seguindo agora, porque existe uma informação de que Lucas Paquetá está próximo de ter um negócio fechado, a venda dele do West Ham indo para o Tottenham, para os Spurs lá da Inglaterra por 26 milhões de libras, o que tem aí mais ou menos o equivalente a 29 milhões de reais. E aí, na mesma hora, o que a gente põe na balança? Lucas Paquetá
29 milhões de euros, um jogador de seleção brasileira, jogador importantíssimo no futebol inglês, que até há pouco tempo era cogitado no Manchester City por um valor próximo a 100 milhões de euros. Está sendo vendido por um valor abaixo da operação total oferecida recentemente pelo Caio Jorge. O Flamengo ofereceu 24 milhões de euros em dinheiro pelo Caio Jorge, mais o Everton Cebolinha, que é avaliado hoje em 8 milhões de euros pela própria diretoria do Flamengo. O pessoal vem questionando por que a gente fala sempre de 8 milhões de euros. Não é da minha cabeça, é o que o Flamengo considera, que o Flamengo colocou ali como parâmetro nessa negociação com o Cruzeiro. Mas o Cebolinha ele foi até contratado por o dobro disso. Só que o que é considerado hoje como valor de mercado para o Cebolinha em uma possível troca é de 8 milhões de euros. O Cruzeiro vindo contratar o Cebolinha, o Flamengo já disse que não vende por 8 milhões de euros, teria que subir esse valor aí para casa dos 14 a 15 milhões de euros. Mas, voltando ao Paquetá, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que não vale a pena o Flamengo ir atrás do Paquetá, que é multifunção, joga em todas as posições do meio campo, inclusive pode fazer a função ali de segundo atacante? Não tão bem, eu acho, quanto o Caio Jorge, porque são características diferentes. O Paquetá seria mais um meia ali, mas é um cara que chegaria com um impacto muito maior no futebol brasileiro, futebol mundial, e é ídolo do Flamengo, né? Será que não vale a pena o Flamengo reservar essa grana que gastaria com o Caio Jorge pro Paquetá e aí buscar uma opção alternativa de um atacante mais barato no mercado para ser essa sombra do Pedro? Talvez sim. Isso eu não tô nem considerando, porque o Flamengo tem mais grana do que isso, né? O Flamengo conseguiria contratar os dois sem problemas, ia dar uma apertada no orçamento, mas daria. Mas eu sou defensor de que o Flamengo não deve fazer nova proposta pelo Caio Jorge, não. Apesar de que tem uma novidade que eu vou falar já já. Eu acho que o Flamengo gastando isso com o Paquetá seria um dinheiro bem gasto. Paquetá, se eu não me engano, tá beirando aí 28, 29 anos, tem um longo tempo ainda de contrato. De contrato não, de carreira, né? Poderia fazer um contrato facilmente aí de 5 anos com ele e ele daria um retorno absurdo de forma geral. Tecnicamente, com títulos, com venda de camisas, com marketing. Então, Paquetá seria uma contratação absurda do Mengão e eu espero que o Flamengo esteja sabendo aí dessas condições e tente dar uma atravessada lá no Tottenham. Comenta aí se você concorda ou se você acha que não, que é grana demais para um jogador na idade do Paquetá. Eu acho que tem que trazer. Já o Caio Jorge eu já acho que esticou demais a corda, tem que pular fora, tem que partir para outro. Mas vamos falar aqui do Caio Jorge. Antes disso, vamos só trazer aqui que o Flamengo está fechando 2 contratações com Vila Nova de Goiás. Pontapé inicial para a temporada 2026 está dado. Então, o mais querido, o Mengão, né, conseguiu contratar 2 jogadores de uma vez por R$700 mil junto ao Vila Nova. Primeiro é o volante Raimundo Ícaro e o atacante Heitor. Os dois têm 16 anos e vão integrar aí a base do Mengão. O volante Raimundo Ícaro é um dos profissionais mais jovens a estrear na Série B. Custou R$600 mil, 60% dos direitos foram pagos pelo Flamengo. E o Heitor, o Flamengo pagou R$100 mil por 50% da fatia dele, tendo a opção de comprar mais 20% por 550 mil. Vamos trazer os créditos aqui, a informação é do Flazoeiro e da Flabase. Quem são esses 2 jogadores? Raimundo é um volante oriundo da base do Vila Nova, meia de 16 anos, chegou a atuar contra o CRB pelo Campeonato Brasileiro e assim o jovem se tornou um dos nomes mais precoces a jogar na competição. O Heitor, porém, é atacante, mas ainda não jogou pelo profissional do Vila Nova. O atleta estava na Sub-17 do clube goiano e chamou muito a atenção dos olheiros do Flamengo, por isso foi contratado aí para a base. Vamos ver, jogadores aí promissores, é importantíssimo o Flamengo ter esse olhar para a base, mas precisa utilizar mais. Então, vamos ver qual vai ser o desempenho aí dos 2 jogadores, do Raimundo Ícaro e do Heitor, chegando do Vila Nova. Então, se a gente juntar com o Vitão, já são 3 contratações, 2 para a base, uma para o elenco principal. E agora tem uma curiosidade aqui, antes da gente ir para o Caio Jorge, que e também tem um importante aqui, a notícia do Felipe Luiz. Mas vamos acelerar aqui, que são alguns nomes trazidos pelo Coluna do Fla de jogadores importantes na Europa
que já tem contrato vencendo em menos de 6 meses e poderiam assinar pré-contrato com o Flamengo. Primeiro é o Nacho Fernandes, de 35 anos, aquele zagueiro da seleção da Espanha, ex-Real Madrid. Tem o Talisca também, que já chegou a ficar ali no foco do Flamengo, com 31 anos. O N'Golo Kanté, aquele volante absurdo, joga demais, ex-Chelsea, tá lá na Arábia Saudita agora, ele tem 34 anos. Bernardo Silva, português, com 31 anos, do Manchester City, joga muita bola. Tem o atacante Timo Werner, de 29 anos, ex-seleção alemã. Benzema, 38 anos. Tem o Manuel Neuer, de 39 anos, o goleiraço lá da seleção da Alemanha, do Bayern de Munique. Robert Lewandowski, com 37 anos, está atuando como titular, chegou a fazer gol ontem pelo Barcelona. E o Vlahovic, da Juventus, de 25 anos, também com o contrato terminando, livre aí para assinar com qualquer clube, chegando no meio do ano com o time que ele acertar. Então, são jogadores aí importantes, interessantes. Comenta aí se você acha que o Flamengo deveria partir para cima de alguns deles para contratar. Claro que não são baratos na questão do salário. Quando o cara tá com o contrato acabando, normalmente o empresário pede aquela luva. Então, não seria barato mesmo não tendo que pagar um valor para o time deles. Mas tem uma lista extensa aí de jogadores que poderiam ser interessantes para o Mengão. Agora, mudando de assunto para um assunto aí que tá dando uma pulga atrás da orelha do rubro-negro, que é o Chelsea, que demitiu o Enzo Maresca, o treinador que treinou o Chelsea no jogo contra o Flamengo no Mundial e ganhou depois o Mundial, né? Ele foi demitido e o Chelsea tá ali no processo seletivo dos técnicos, e quem chegou na fase final entre os dois técnicos mais bem vistos para a contratação. Além de um francês chamado Liam Rossenior, eu acho que é francês, ele é de um time lá da França, pelo menos. Filipe Luís é um dos nomes da fase final de seleção para técnico do Chelsea. Filipe Luís, tem o Kieran McKenna, do Ipswich Town, tem Francesco Farioli, do Porto, e o Liam Rossenior, do Strasbourg, da França. Os diretores do Chelsea ficaram impressionados com a evolução tática do Flamengo. A forma como a equipe deu um nó no Chelsea de Maresca no Mundial foi o cartão de visitas definitivo. No fim, o Chelsea tem mais chances de optar pelo Rossenior pela facilidade da operação, porque o Filipe Luís ainda não teria aquela licença, ele teria que ficar, a princípio, oficialmente como um assistente e com outra pessoa sendo, de fato, treinador por lá. Mas, vamos ver. Espero que fique realmente nesse outro nome aí no Rossenior, e o Filipe Luís se mantenha no Flamengo, porque, apesar da renovação dele, se o Chelsea chega e paga a multa e acerta com o Filipe Luís, o Flamengo não tem o que fazer. Mas vamos ver o que vai dar. A tendência é que ele fique só muito bem cotado na Europa, o que já é um perigo, mas não tenha de fato a proposta do Chelsea, né? Vamos ver o que vai dar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Agora, para fechar, vamos falar de Caio Jorge, porque o Flamengo fez essa segunda proposta de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, que nessa operação de troca o Flamengo considerou 8 milhões de euros como sendo o valor do Cebolinha, totalizando 32 milhões de euros a operação total. O Cruzeiro demorou um pouquinho a responder, sentou com o Tite ali para ver quais seriam qual seria o destino da negociação, se valeria a pena fazer uma contraproposta e correr o risco de perder o Caio Jorge, ou se eles iam simplesmente dizer não e encerrar as negociações. A resposta do Cruzeiro foi que, de fato, não aceita essa segunda iniciativa, essa segunda proposta do Flamengo, mas deram 2 caminhos para que o negócio seja fechado. E aí é que está a manchete do vídeo. Cruzeiro tá dando a planta do que o Flamengo precisa para fechar. E aí cabe a gente depois discutir se isso faz sentido ou não. Mas os possíveis caminhos para o Flamengo são: primeiro, substituir o Cebolinha pelo Luiz Araújo, que eles consideram um jogador mais valioso, que agregaria mais valor aí à operação. A princípio o Flamengo diz que não, mas ainda não respondeu nenhuma das duas opções, tá? E a segunda opção é aumentar o valor em dinheiro em pelo menos 5 a 10 milhões de euros, chegando próximo ali dos 30 em valor em dinheiro, mais o Cebolinha, mantendo ainda o Cebolinha, lembrando
que nas duas opções o Flamengo manteria os 10% de mais-valia, que é 10% do lucro de uma venda futura do Caio Jorge. Muita grana. A minha opinião é que já tá demais. O Flamengo já tem que chegar pro Cruzeiro. Não quer vender? Um abraço. Vou partir para outro alvo. Eu não insistiria mais em Caio Jorge, a não ser que exista uma reviravolta muito grande e o Cruzeiro aceite, de repente, jogadores que não estão com tantas oportunidades no elenco do Flamengo, porque o Luiz Araújo é muito importante para o elenco do Flamengo. Eu não colocaria o Luiz Araújo no negócio e também não aumentaria o valor em dinheiro. Já acho que a proposta atual é alta demais, quanto mais fazer uma nova proposta aumentando os valores de forma geral. Eu não faria de jeito nenhum, mas eu quero ver nos comentários se vocês concordam comigo ou se vocês acham que faz sentido sim o Flamengo esticar ainda mais a corda para trazer o Caio Jorge. Deixa aí nos comentários. Para finalizar, vou lembrar mais uma vez aqui do YouTube Shopping, produtos muito maneiros do Flamengo, camisa, copo, plaquinha, muita coisa legal. Você clicando lá, escolhendo o produto específico ou qualquer outra coisa dos sites parceiros do YouTube, Mercado Livre, Shopee e Magalu, você comprando através do meu link, me dá uma moral muito grande aqui no canal e me incentiva a ficar trazendo todo dia essas notícias com esse nível de detalhe do nosso Mengão. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!